24 horas para salvar 10 anos de casamento. E se eu te dissesse que você vai acordar amanhã e descobrir que seu casamento acabou, que a pessoa que você ama há 10 anos vai embora, para sempre, e você nem viu chegando. Agora imagina que você tivesse uma chance, apenas uma, de voltar no tempo, exatamente 24 horas antes, um dia para mudar tudo. Mas tem um detalhe, você não sabe o que mudou, não sabe qual foi o erro fatal, não sabe o momento exato em que perdeu ela. Você só sabe que amanhã ela vai embora. E se você não descobrir o que fazer diferente nessas próximas 24 horas, você perde 10 anos. Perde a mulher da sua vida, perde seu futuro. O relógio está correndo. São 7 horas da manhã de uma terça-feira comum. Você está na cama, ela está ao seu lado, dormindo. Ainda não sabe que vai te deixar. Mas você sabe, porque você já viveu esse dia. E ele terminou com ela dizendo: acabou. Eu não aguento mais. Agora você tem 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, para descobrir o que errou e consertar. Mas por onde você começa, quando não sabe onde está o erro? O relógio acabou de começar a contar. Tic-tac, tic-tac. Você está pronto? O despertar. Daniel acorda sobressaltado, o coração disparado, suor frio na testa, a respiração difícil, como se tivesse corrido quilômetros. Foi um sonho, ele pensa. Só pode ter sido um sonho. Ele olha para o lado e lá está ela, Ana, sua esposa de 10 anos, dormindo tranquilamente, o cabelo castanho espalhado no travesseiro, a respiração suave. Daniel respira fundo. Foi só um pesadelo. Mas então, ele olha para o relógio na mesa de cabeceira. 7:03 da manhã, terça-feira. E algo gelado percorre sua espinha. Porque ele conhece esse momento. Já viveu ele. Ontem. Não ontem. Amanhã. Ele viveu esse momento. Amanhã? Isso não faz sentido. Daniel se senta na cama, tenta organizar os pensamentos. Mas as memórias estão todas embaralhadas, confusas, como se duas realidades estivessem se sobrepondo. Ele lembra de acordar, dessa mesma forma, nesse mesmo horário, e de levar o dia normalmente. Trabalho, reuniões. Voltou para casa às 19 horas. E então, ela estava na sala, com 2 malas prontas. Acabou, Daniel, eu não aguento mais. Ele lembra do choque, da incredulidade de perguntar: do que você está falando? E ela apenas disse: se você não sabe, então realmente acabou. E foi embora. Saiu pela porta, entrou num Uber e sumiu. Ele ligou 50 vezes, nada. Mandou mensagens, nada. Foi até a casa da irmã dela. Não estava lá. Passou a noite inteira acordado, desesperado, tentando entender. O que eu fiz? Onde eu errei? E então, ele dormiu. Por exaustão. Às 5 da manhã. E acordou. Aqui. Agora. 7:03. Terça-feira. Com ela ao lado. 24 horas antes de tudo acontecer. Isso não é possível. Daniel sussurra para si mesmo. Ele olha de novo para Ana, ainda dormindo, alheia a tudo. E então, ele entende. Não sabe como, não sabe por quê, mas entende. Ele voltou no tempo. Exatamente um dia. Uma segunda chance. Mas para quê? Para consertar o quê? Porque ele não sabe o que errou. Não sabe o que fazer diferente. Ela disse: se você não sabe, então realmente acabou. O que ele não sabe? Daniel levanta, com cuidado para não acordá-la. Vai até o banheiro, olha no espelho. Rosto pálido, olhos fundos. Mas é ele. É real. Ok, ele pensa. Se eu voltei no tempo, se tenho 24 horas para mudar o que vai acontecer, preciso descobrir o que faço de errado hoje. Ele tenta lembrar do dia, da terça-feira que viveu, ou que vai viver, ou que está vivendo de novo. Acordou. Café da manhã rápido, saiu para trabalhar. Ana também saiu, trabalha de home office, mas tinha reunião presencial. Eles mal se falaram de manhã. Almoçou no trabalho. Reunião das 14 às 17 horas.
Voltou para casa às 19 horas. E ela estava lá, com as malas. Onde está o erro? Daniel se pergunta. Foi algo que eu fiz hoje? Ou foi acumulado? Ele volta para o quarto. Ana está mexendo, acordando. Ela abre os olhos. Vê ele parado ali, olhando para ela de um jeito estranho. Bom dia? Ela diz com um tom de interrogação. Porque ele está olhando. Não apenas vendo. Olhando. Como se ela fosse desaparecer. Bom dia. Daniel responde. E a voz dele sai. Diferente. Emocionada. Porque ele sabe. Sabe que se não fizer algo hoje, ela vai embora. Você tá bem? Ana pergunta sentando na cama. Tô. Você quer tomar café comigo? Daqueles cafés demorados. Sem pressa. Ana franze a testa. Você não tem aquela reunião das 9 horas? Reunião, ele tinha esquecido. A reunião com o cliente novo. Importante. Ele não pode perder. Tenho. Ele admite. Mas posso chegar um pouco mais tarde. 10 minutos não vão fazer diferença. Ana parece surpresa. Por que nos últimos meses, anos, Daniel nunca atrasava trabalho, nunca priorizava café demorado? Tá bom, ela diz ainda desconfiada. Deixe eu tomar banho primeiro. Enquanto ela está no banho, Daniel prepara o café. Não o café rápido de sempre, o café bons. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja espremido na hora, frutas. Ele coloca tudo na mesa. E espera. Ana sai do banho, vê a mesa e para. O que é isso? Café da manhã, pra gente. Daniel, você nunca faz café da manhã. Eu sei. E talvez esse seja parte do problema. Ana olha pra ele, confusa. Que problema? Daniel hesita. Porque ele não pode falar, sei que você vai me deixar hoje à noite. Ela vai achar que ele é louco. Nenhum. Só. Quis fazer algo legal. Sentar com você. Conversar. A gente tem feito isso tão pouco ultimamente. Ana senta, ainda desconfiada. Mas ela senta. Eles comem em silêncio por alguns minutos. Até que Daniel pergunta. Você tá feliz, Ana? Ela para de mastigar. Olha pra ele. Por que você está perguntando isso? Só quero saber. Você tá feliz? No casamento? Na vida? Comigo? Ana demora a responder. E nessa demora, Daniel sente o estômago revirar. Eu não sei, ela finalmente diz. Como assim não sabe? Daniel, quando foi a última vez que a gente conversou de verdade? Que a gente fez algo juntos que não fosse rotina? A gente acorda, trabalha, come, dorme, e repete, e repete, e repete. Mas a gente está junto há 10 anos. É normal a rotina? Normal? Ela interrompe. E há algo na voz dela, algo dolorido. Normal é a gente virar colegas de apartamento? Normal é você não lembrar quando foi a última vez que me deu um beijo de verdade? Não aquele beijinho rápido de bom dia. Um beijo de verdade. Daniel abre a boca para responder, mas não sabe o que dizer. Porque ela está certa. Quando foi a última vez? Ana. Esquece. Ela levanta. Obrigada pelo café. Mas eu preciso me arrumar. Tenho reunião às 10 horas. E ela sai, deixando Daniel ali, com a resposta que ele não queria ouvir. Ele olha para o relógio. 8h15. 11 horas até ela fazer as malas e ir embora. E ele ainda não sabe exatamente o que fazer. Só sabe que não é apenas sobre hoje. É sobre meses, talvez anos, de negligência, de rotina, de esquecer de amar. Mas como você conserta anos? Em um dia? As pistas, Daniel chega atrasado na reunião. 15 minutos. Coisa que ele nunca fez antes. O chefe olha com reprovação. Os clientes parecem irritados. Mas Daniel mal consegue se concentrar. Porque a mente dele está com Ana. Com a conversa do café. Com a dor na voz dela quando disse, não sei se sou feliz. Como ele não percebeu? Daniel! Daniel! O chefe está chamando ele. Você concorda com a proposta? Desculpa, pode repetir? O chefe suspira, claramente irritado. Está tudo bem com você hoje? Sim, desculpa, continue.
Mas ele não consegue prestar atenção. A reunião passa como um borrão. Ele assina o que precisa assinar. Concorda com o que precisa concordar. No automático. Quando finalmente termina, às 11 horas, ele vai até o banheiro. Tranca-se numa cabine. E tenta pensar. Ok. Ela disse que eu não me lembro da última vez que dei um beijo de verdade. Que a gente virou colegas de apartamento. Que não há mais conexão. Quando isso aconteceu? Quando eles pararam de ser eles. Daniel tenta lembrar. Dos primeiros anos, do namoro. Eles eram apaixonados. Saíam todo fim de semana. Conversavam por horas. Riam. Planejavam futuro. Casaram 5 anos atrás. Os primeiros 2 anos foram bons. Ótimos até. Mas então, o que mudou? O trabalho. A promoção dele há 3 anos. Que triplicou as responsabilidades. As horas extras. Os fins de semana trabalhando. Ele achava que estava fazendo certo. Trabalhando duro, provendo, construindo futuro. Mas esqueceu de construir o presente. Com ela. Daniel pega o celular. Abre o WhatsApp. A última conversa com Ana foi ontem de manhã. Tem leite na geladeira? Não, esqueci de comprar. Esse foi o diálogo. Sobre leite. Ele rola para cima. Procurando algo. Alguma conversa de verdade. Algo que não seja compra pão ou vou chegar tarde. E encontra, há 3 meses. Uma conversa onde ela mandou: tô pensando na gente. Acho que a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Ele respondeu: claro, amor. Final de semana a gente conversa com calma. E nunca conversaram. Ele esqueceu. Trabalho. Reunião importante no sábado. Domingo ele estava exausto. Ela não tocou no assunto de novo. Merda. Daniel sussurra. Ele continua rolando. Há 6 meses. Ela mandou foto de um restaurante novo. Que tal a gente ir aqui sexta? Ele respondeu. Quero muito. Mas essa semana tá corrida. Semana que vem? Nunca foram. Há 8 meses. Ela. Sinto sua falta. Ele. Também amor. Logo as coisas acalmam no trabalho. Não acalmaram. Há 1 ano. Ela. Você lembra que hoje é nosso aniversário de casamento? Ele não respondeu. Porque estava em reunião. O dia inteiro. Chegou em casa às 23h. Ela estava dormindo. Ele compensou no dia seguinte com flores. Mas o estrago já estava feito. Daniel sente um aperto no peito. Porque agora ele vê. Vê o padrão. Vê os sinais. Vê tudo que ele ignorou. Ela tentou. Várias vezes. E ele sempre empurrou para depois. Sempre semana que vem. Mês que vem. Quando o trabalho acalmar. E ela cansou de esperar. Daniel sai do banheiro. Olha para o relógio. 11h30. Ele tem 7h30 até ela fazer as malas. Precisa fazer algo. Agora, ele liga para ela. Toca, 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 caixa postal. Manda mensagem. Amor, preciso falar com você. É importante. Visualizado. Mas sem resposta. Merda. Ele liga de novo. Nada. Daniel toma uma decisão. Pega as chaves. Sai do escritório. Ignora o chefe chamando. Onde você vai? Temos a apresentação das 14h. Emergência familiar. Ele grita de volta. E sai correndo. Ana está em casa. Trabalhando no laptop na mesa da sala. Quando ouve a chave na porta, franze a testa. 11h45. Daniel nunca volta para casa nesse horário. Daniel? Ela se levanta. O que aconteceu? Tá tudo bem? Daniel entra. Ofegante de ter subido as escadas correndo, o elevador estava demorando. Tá tudo bem, eu preciso falar com você. Agora? Eu tô em reunião daqui 15 minutos. Por favor. Ele se aproxima. Pega as mãos dela e ela sente algo diferente. Urgência. Desespero até. Você tá me assustando. O que houve? Eu percebi que eu estou perdendo você. E eu não quero perder. Não posso. Ana pisca, confusa. Do que você tá falando? Desse manhã você disse que não sabe se é feliz. E eu fiquei pensando. E você está certa. A gente virou robôs, rotina.
E eu fui o culpado disso. Daniel. Não, deixa eu terminar. Ele respira fundo. Eu vi as mensagens, todas, de meses atrás. Você tentou, várias vezes. Quis que a gente passasse tempo juntos, conversasse. E eu sempre empurrei para depois. Sempre coloquei trabalho na frente. Sempre achei que a gente tem tempo. Mas a gente não tem, Ana. Porque se eu não mudar, eu vou te perder. Ana está chocada. Porque esse não é o Daniel que ela conhece. O Daniel que ela conhece evita conversas emocionais, foge de confronto, foca em trabalho. Por que você está falando isso agora? Ela pergunta desconfiada. Porque ele não pode falar a verdade. Porque eu voltei no tempo e sei que você vai me deixar hoje à noite. Então ele improvisa. Porque essa noite eu tive um pesadelo, que você ia embora, que eu te perdia. E acordei. E percebi que não era só pesadelo. Era premonição. Porque do jeito que as coisas estão indo, eu vou te perder. E eu não quero isso. Ana olha para ele, procurando o quê? Sinceridade, manipulação. Ela não sabe. Daniel, eu não posso ter essa conversa agora. Eu tenho reunião. Então depois, hoje à noite, sem celular, sem TV, sem laptop, só eu e você. A gente conversa, de verdade, sobre tudo. Por favor. Ana hesita, porque parte dela quer acreditar. Quer que isso seja real. Mas outra parte já está cansada. Cansada de esperar, de ser segunda opção. Tá bom. Ela finalmente diz. Hoje à noite, a gente conversa. Daniel suspira, aliviado. Obrigado. Obrigado. Ele vai embora. De volta pro trabalho. E Ana fica ali, confusa, esperançosa, mas também cética. Porque ela já se iludiu antes. Já acreditou em vamos mudar. E nada mudou. Será que dessa vez é diferente? Ou é só mais do mesmo? Observação dos personagens. Daniel volta pro escritório às 3h. O chefe está furioso. Onde você estava? A apresentação. Eu sei. Desculpa. Emergência. Já passou. Daniel, você tem agido muito estranho hoje. Isso não é profissional. Eu sei. Daniel explode. E o escritório inteiro para. Olha. Eu sei que não é profissional. Eu sei que eu estou fodendo tudo aqui hoje. Mas sabe o que mais? Eu passei os últimos 3 anos sendo profissional. Sendo pontual. Sendo dedicado. E no processo, eu perdi o que realmente importa. Então hoje eu vou ser improfissional. E se isso for um problema, a gente conversa amanhã. O chefe fica sem palavras. Daniel nunca explodiu assim. Tá bom. Vai, resolve o que você precisa resolver. Mas amanhã a gente conversa. Daniel assente. Pega as coisas e vai embora. No caminho de volta para casa, porque ele decidiu, dane-se o trabalho hoje, ele para numa floricultura. Compra rosas. Não qualquer rosa. As amarelas. As favoritas de Ana. Que ele não compra há 2 anos, 3, depois para num mercado. Compra ingredientes para fazer a massa ao molho branco que ela ama. Aquela que ele costumava fazer no começo do relacionamento. Mas parou. Porque dá muito trabalho. Ele chega em casa às 15h. Ana não está. Ainda em reunião presencial. Volta só às 18h. Ele tem 3 horas. Começa a cozinhar. E enquanto cozinha, lembra. Lembra da primeira vez que fez essa massa para ela. 3º encontro. Ele a convidou para jantar no apartamento dele. Ela ficou impressionada. Você cozinha? Minha avó me ensinou, ele respondeu orgulhoso. Eles comeram, conversaram por horas, sobre tudo. Sonhos, medos, família, futuro. E no final da noite ela disse: eu acho que estou me apaixonando por você. Ele riu. Só por causa da massa? Não, por causa de você. A massa é só bônus. Quando foi que eles pararam de ter conversas assim? Conversas de horas, sobre coisas reais. Não só pagou a conta de luz e o que vai ter para jantar. Daniel termina a massa, coloca na travessa, prepara a mesa, toalha bonita,
que eles nunca usam. Velas, que estavam guardadas há anos. As rosas no centro. Ele olha para a sala e vê. Vê o que a casa se tornou, funcional, limpa, mas sem vida, sem personalidade. As fotos de viagens que eles tiravam, guardadas numa caixa. Porque ainda não decidimos onde pendurar. Os livros que eles costumavam ler juntos, um lendo para o outro antes de dormir, empoeirados na estante. O violão dela, que ela tocava quando estava feliz, encostado num canto. Há quanto tempo ele não a ouve tocar? Porra! Daniel sussurra. A gente não só parou de se conectar, a gente parou de viver. Ele anda pela casa e vê mais. O calendário na geladeira, cheio de compromissos de trabalho. 0 compromissos de agente. 0 jantar romântico. 0 cinema. 0 fim de semana fora. As gavetas da cômoda, dele, dela, separadas. Quando foi que pararam de misturar as roupas? De roubar a blusa um do outro? A cama, 2 lados distintos. Ele de um lado, ela do outro. Quando foi a última vez que dormiram abraçados? Daniel senta no sofá e entende. Não foi um evento, não foi uma briga, não foi uma traição, foi erosão. Lenta, silenciosa, dia após dia. De escolher trabalho, de escolher cansaço, de escolher amanhã a gente faz. Até que um dia, não sobrou nada. Só 2 pessoas dividindo um espaço, mas não uma vida. Ele olha para o relógio. 17h30. Ana chega em meia hora. E então, ele vai ter a conversa. A conversa que pode salvar tudo ou confirmar o fim. Mas agora ele sabe. Sabe onde errou. Sabe o que perdeu. A questão é: já é tarde demais? A chave gira na fechadura. 18h05. Ana entra. E para. Porque a casa está diferente. Tem cheiro de comida. Tem música tocando baixinho. Aquela playlist que eles ouviam no começo do namoro. Tem velas acesas. Daniel! Ele aparece da cozinha. Oi, bem-vinda. Ana olha ao redor. Vê a mesa. As flores. As velas. O que é isso? Jantar pra gente. Você fez a massa? Ela reconhece o cheiro. Fiz. Lembra da receita? Como ela esqueceria? Era o prato favorito dela. Daniel, o que tá acontecendo? Você tá agindo estranho o dia todo. Eu sei, senta, por favor. Ana hesita, mas senta. Daniel serve a massa, senta na frente dela e respira fundo. Eu fiz uma lista, ele começa. Mental, de todas as vezes nos últimos anos que você tentou se conectar comigo. E eu falhei. Ana não fala, apenas escuta. O restaurante novo que você queria ir. Nunca fomos. O aniversário de casamento que eu esqueci. As várias vezes que você disse sinto sua falta e eu respondi, logo melhora. Pedido pra gente conversar há 3 meses, que eu nunca tive tempo. Ele olha nos olhos dela e ela vê lágrimas reais. Eu falhei, Ana, como marido, como companheiro, como pessoa. Eu coloquei tudo, menos você, em primeiro lugar. E no processo, eu perdi nós, perdi você. Ana sente o peito apertar. Porque ela esperou anos para ouvir isso. E eu sei, Daniel continua, que não basta eu falar que ações valem mais, mas eu preciso que você saiba. Eu vejo agora, vejo onde errei. E se você me der uma chance, eu vou mudar. De verdade. Não é promessa vazia. É desespero. Porque eu acordei hoje e percebi que se eu não fizer algo agora, eu vou te perder. E eu não sobrevivo a isso. Silêncio. Ana limpa uma lágrima que escapa. Você sabe por que eu parei de pedir? De tentar? Daniel balança a cabeça. Porque toda vez que eu pedia e você dizia depois, doía um pouco mais. E um dia, eu percebi que eu não podia mais esperar pelo depois. Porque o depois nunca chegava. Eu sei. Não, você não sabe. Agora ela está chorando. Você sabe quantas noites eu passei acordada sozinha nessa cama, te esperando chegar? Quantas vezes eu jantei sozinha? Quantas vezes eu olhei para o calendário procurando um dia, apenas um, onde a gente fazia algo juntos?
Ana. Eu me sinto invisível, Daniel. Como se eu fosse só mais uma coisa na sua lista de afazeres. Ana, cheque. Tá casado, próximo. E ali, Daniel entende, realmente entende, a profundidade da dor dela. Eu sinto muito. Ele levanta, vai até ela, se ajoelha. Eu sinto tanto. E eu não espero que você me perdoe agora. Mas me dá uma chance real, de provar que eu posso ser o que você precisa, o que você merece. Ana olha para ele, pro homem que ela amou por 10 anos, que em algum momento ela parou de reconhecer. Mas agora ela vê algo diferente. Não promessa vazia, mas medo real, de perder, de estar tarde demais. Uma chance, ela finalmente diz. Mas não é só sobre hoje, sobre esse jantar bonitinho. É sobre mudança, real, consistente. Eu sei, eu vou fazer, você vai ver. Ana suspira. Eu espero. Porque eu cansei, Daniel. Cansei de esperar. Cansei de ser segunda opção. Então ou muda, ou... Ela não termina. Não precisa. Daniel entende. É agora ou nunca. A revelação. Eles comem em silêncio por alguns minutos. Não é um silêncio confortável. É pesado, carregado de anos de mágoas não ditas. Até que Ana fala: Você quer saber algo engraçado? Hoje de manhã, eu tinha decidido. Daniel congela. Decidido o quê? Ir embora, fazer as malas e sair. O coração de Daniel para, porque é exatamente o que aconteceu, no amanhã que ele viveu. Eu estava cansada de esperar você perceber. Cansada de ser forte. De entender que o trabalho é importante. Cansada de tudo. O que te fez mudar de ideia? Eu não mudei. Ela olha para ele. Ainda não. Esse café da manhã, esse jantar, é lindo. Mas, Daniel, não é a primeira vez que você faz algo legal. Sabe quantas vezes você me surpreendeu com flores depois de semanas me ignorando? Quantas vezes você compensou um aniversário esquecido? Daniel abaixa a cabeça. Porque ela está certa. O problema não é que você não tenta. É que você tenta só quando percebe que foi longe demais. E aí, a gente volta ao normal. E o ciclo recomeça. Dessa vez é diferente. Como? Ela levanta a voz. Como é diferente, Daniel? O que mudou? Por que eu deveria acreditar? E Daniel não pode contar a verdade. Não pode falar sobre voltar no tempo. Sobre viver o dia onde ela foi embora. Então ele fala outra verdade. Porque hoje eu vi nossa casa. De verdade. E percebi que viramos fantasmas. A gente existe aqui. Mas não vive. As fotos guardadas. Seus livros empoeirados. Seu violão silencioso. A gente parou de ser nós. Ele se levanta. Vai até a estante. Pega um dos álbuns de fotos antigos. Volta. Abre. Olha. Nós em Paris. Há 6 anos. Olha como a gente tá sorrindo. Realmente sorrindo. Ana olha. E sente o peito apertar porque ela lembra. Daquela viagem. Da felicidade. Da conexão. Daniel vira as páginas. Aqui. Nosso casamento. Você estava perfeita. Eu estava apaixonado. Olha como eu olho para você nessa foto. É verdade. Nas fotos do casamento, Daniel olha para Ana como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando paramos de nos olhar assim? Ana limpa as lágrimas. Eu não sei. Foi gradual. Um dia de cada vez. Até que viramos estranhos. Eles ficam ali, olhando as fotos. Do que foram. Do que perderam. Eu quero voltar, Daniel diz. Não necessariamente para aquele momento, mas para aquele sentimento de que você é a coisa mais importante, de que nada vale mais que a gente. E o trabalho? Dane-se o trabalho. Ana ergue as sobrancelhas, porque Daniel nunca fala assim sobre trabalho. Sério, ele continua. Eu passei 3 anos construindo carreira, e no processo, destruí meu casamento. Então não, o trabalho não vem mais em primeiro. Você vem. A gente vem.
Daniel, você não pode simplesmente largar tudo. Não vou largar. Vou equilibrar. De verdade. Não essa mentira de equilíbrio que eu vivia. Vou colocar limites, vou dizer não, vou escolher você. Sempre que tiver que escolher. Ana quer acreditar. Deus como ela quer. Mas foi machucada tantas vezes. Me dá uma semana, Daniel implora. Apenas uma semana, para te provar que é diferente. Se em 7 dias você não ver mudança real, eu não vou te impedir de ir embora. Eu vou até ajudar a fazer as malas. Ana ri, mas é uma risada triste. Uma semana. Uma semana. E se funcionar, a gente continua. Um dia de cada vez. Reconstruindo. Ela olha para ele, por longos segundos, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que ela vê é desespero. Real. E talvez isso seja suficiente para tentar. Uma semana. Ela repete. Mas na primeira desculpa esfarrapada, na primeira vez que você colocar trabalho na frente de novo, eu vou. E dessa vez, não volto. Jill. Eles terminam o jantar. E depois, fazem algo que não fazem há anos. Sentam no sofá, sem celular, sem TV, e conversam. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre sonhos esquecidos, sobre mágoas guardadas, sobre o que querem para o futuro. Eu queria viajar mais, Ana diz. Conhecer a Grécia, Itália, lugares que a gente sempre falava e nunca fomos. Então vamos, eu tiro férias. Você nunca tira férias, Daniel. Vou tirar 2 semanas. A gente escolhe o lugar. E vamos, sem laptop, sem trabalho. Só nós. Ana sorri. E é o primeiro sorriso real do dia. Eu quero acreditar em você. Então acredita, pelo menos por uma semana. Às 22 horas, eles vão para a cama. E pela primeira vez em meses, anos. Daniel a abraça, de verdade. Envolve o corpo dela com o dele. E ela se encaixa perfeitamente, como sempre se encaixou. Boa noite, amor. Ele sussurra. Boa noite. E eles dormem, juntos, conectados. Daniel acorda. E imediatamente olha para o relógio. 7:03, quarta-feira. Ele respira fundo. Passou. O dia passou. E ela não foi embora. Ele olha para o lado. Ana ainda está dormindo. No abraço dele. Ele conseguiu. Mudou o futuro. Salvou o casamento? Ou, será que salvou? Porque a verdade é, ele tem uma semana, 7 dias para provar que é real. Que não é só pânico momentâneo. 7 dias para reaprender a ser marido. Daniel se levanta, com cuidado, vai até a cozinha e faz o café da manhã. De novo, não tão elaborado quanto ontem, mas feito, com amor. Quando Ana acorda, às 7:30, o cheiro de café a guia até a cozinha. Você fez de novo. Fiz. E vou fazer amanhã. E depois, porque quero começar todos os dias assim. Com você. Ana senta. E eles comem juntos, de novo, conversando sobre o dia, sobre planos, sobre coisas pequenas, mas importante. Eu tenho que trabalhar hoje, Daniel diz. Preciso resolver o estrago de ontem, mas eu volto às 18 horas. Prometo. E a gente janta juntos? Promete mesmo? Prometo. E Ana, se eu atrasar, pode me ligar. Pode me cobrar, porque eu quero ser cobrado. Quero que você me lembre que você é prioridade. Daniel chega no trabalho às 9 horas. O chefe o chama imediatamente. Precisamos conversar. Eles entram na sala. O chefe fecha a porta. Daniel, você é um dos nossos melhores. Mas ontem foi inaceitável. Eu sei, e eu peço desculpas. Mas eu preciso te falar uma... O chefe cruza os braços. Estou ouvindo. Eu quase perdi meu casamento por causa desse trabalho, por colocar tudo aqui em primeiro lugar. E ontem, eu percebi que não adianta ter sucesso profissional se eu perco o que realmente importa. Daniel. Não, deixa eu terminar. Eu não vou sair, não vou parar de ser dedicado. Mas vou colocar limites. Sem trabalho depois das 18 horas. A menos que seja realmente urgente. Sem fins de semana, a menos que seja absolutamente crítico. E vou tirar férias. 2 semanas. Mês que vem.
O chefe suspira. Você sabe que isso pode impactar sua carreira. Eu sei, e eu aceito. Porque prefiro uma carreira média e um casamento feliz, do que vice-versa. Silêncio. Depois o chefe sorri. Pequeno, mas sorri. Sabe, minha ex-esposa me disse algo parecido. Anos atrás. Eu não escutei. Hoje ela é ex. E eu me arrependo todo dia. Ele se levanta. Estende a mão. Ok, vamos tentar, mas você precisa me ajudar. Precisamos distribuir melhor a carga de trabalho. E você precisa treinar sua equipe para não depender tanto de você. Daniel aperta a mão. Deal. Dia 2, quinta-feira. Daniel sai às 18 horas. Em ponto. Ignora os e-mails. Ignora as ligações não urgentes. E chega em casa, 18h20. Ana está lá. E sorri quando ele entra. Você veio. Eu disse que viria. Eles jantam juntos. E depois, assistem um filme. Coisa que não fazem há tanto tempo. Enrolados no sofá, ela encostada nele. Ele brincando com o cabelo dela. É simples. Mas é tudo. Dia 3, sexta-feira. Daniel leva Ana para jantar fora. No restaurante que ela queria ir há 6 meses. Eles conversam, riem. E no meio do jantar, Ana fala: eu tinha esquecido como é bom. Isso. Estar com você. De verdade. Não só dividindo espaço, mas conectados. Daniel pega a mão dela por cima da mesa. Eu também. E nunca mais vou esquecer. Dia 4, sábado. Eles passam o dia inteiro juntos, sem planos, apenas existindo, conversando, rindo. À noite, quando estão deitados, Ana fala: obrigada. Por quê? Por lutar, por tentar, por me fazer lembrar por que eu me apaixonei por você. Dia 5, domingo. Daniel acorda e Ana não está na cama. Ele se levanta preocupado e encontra ela na sala, com o violão. Ela está tocando, suavemente, uma música antiga deles. Ele se senta, apenas escuta, e quando ela termina, ele aplaude. Não ouvia você tocar há tanto tempo. Eu tinha esquecido o quanto eu amo, ela diz. Obrigada por me lembrar. Dia 6, segunda-feira. Rotina volta, trabalho. Mas diferente. Daniel sai às 18 horas, de novo. Janta com Ana, de novo. E à noite, eles conversam sobre as férias. Escolhem Grécia, compram as passagens. Ali mesmo, impulso, loucura, mas necessário. Dia 7, terça-feira. Uma semana desde que Daniel voltou no tempo. Desde que teve a segunda chance. Ele acorda. E Ana está acordada também, olhando para ele. Uma semana, ela diz. Uma semana. Você cumpriu. E vou continuar cumprindo. Ana sorri e beija ele. Um beijo de verdade. Daqueles que eles não davam a... Ela nem lembra. Eu te amo, ela diz. Nunca parei, só... Esqueci por um tempo. Eu também te amo. E nunca mais vou deixar você esquecer. O mistério revelado. 3 meses se passam. Daniel mantém as mudanças. Não é perfeito. Tem dias difíceis. Tem momentos onde o trabalho pressiona. Mas ele mantém os limites. Mantém as prioridades. E Ana? Ana volta a sorrir. De verdade. A tocar violão. A fazer planos. Eles viajam para a Grécia, 2 semanas perfeitas. Reconectando. Relembrando por que se escolheram. Quando voltam estão... diferentes. Mais leves, mais felizes. Mais... eles. 6 meses depois, Daniel está na cama. Insônia. Pensando. Ele nunca contou para Ana sobre voltar no tempo, sobre viver o dia onde ela foi embora. Por quê? Como explicar? Oi, amor, eu voltei no tempo misteriosamente para salvar nosso casamento. Ela ia achar que ele é louco, mas também ele tem dúvidas. Será que realmente voltou no tempo? Ou foi só um sonho muito vívido? Uma premonição? Ele nunca vai saber. Mas também não importa, porque seja lá o que foi, deu a ele a segunda chance que precisava. Ana acorda, vê ele acordado. Não consegue dormir? Só pensando. No quê? Daniel hesita, mas então decide contar, pelo menos parte.
Lembra daquele dia, há 6 meses, quando eu cheguei com o café da manhã pronto? Quando eu fiquei estranho o dia todo? Lembro. Você agiu como se o mundo fosse acabar. É porque, de certa forma, era. Eu tive um sonho, naquela noite antes, que você fazia as malas e ia embora. E eu acordei, aterrorizado, porque percebi que não era só sonho. Era possibilidade real, se eu não mudasse. Ana fica quieta, processando. Eu nunca te contei, porque parecia loucura. Mas foi real para mim. Real o suficiente para me fazer acordar, literalmente. E se eu te dissesse, Ana começa hesitante, que eu estava planejando ir embora, naquele exato dia? Daniel se vira para ela, chocado. O quê? As malas. Eu tinha deixado 2 malas prontas, no armário do escritório. Você nunca viu porque nunca entra lá. Eu estava decidida. Ia embora quando você chegasse do trabalho. O coração de Daniel dispara. Mas você não foi. Não, porque você mudou. Naquele dia, naquele café da manhã, naquele jantar, você mudou. E eu decidi dar uma chance. Uma última. Silêncio. Ana. Você estava mesmo indo embora? Estava. Minha mala tinha roupas para uma semana, passagem comprada para a casa da minha irmã em Floripa. Carta de despedida escrita. Carta? Ana se levanta. Vai até o escritório, volta com um envelope, não aberto. Eu escrevi, mas nunca entreguei, porque você voltou. De alguma forma você voltou. Daniel pega o envelope, mãos tremendo. Posso ler? Pode. Ele abre e lê. Daniel, quando você ler isso, eu já vou ter ido embora. E não é porque eu não te amo. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas amar não é suficiente quando você se sente invisível. Quando você se sente sozinha, mesmo estando acompanhada. Eu tentei. Por anos. Tentei falar. Tentei mostrar. Tentei esperar que você percebesse. Mas você nunca percebeu. Ou se percebeu, não se importou o suficiente para mudar. E eu cansei. Cansei de ser segunda opção. Cansei de esperar migalhas de atenção. Cansei de viver uma vida ao lado de alguém, mas sem alguém. Então eu vou. Não para te punir, mas para me salvar. Porque se eu ficar, vou desaparecer completamente. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu espero que você encontre felicidade. De verdade. E espero que na próxima vez você perceba antes que é tarde demais. Eu vou sentir sua falta. Do homem que você era. Do homem que eu sei que ainda existe em algum lugar dentro de você. Mas eu não posso mais esperar por ele. Adeus, meu amor. Ana. Daniel termina de ler. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque ali está, preto no branco, a confirmação. Ela estava mesmo indo embora. E ele, de alguma forma, soube. E mudou. Meu Deus, ele sussurra. Mas você mudou, Ana diz, sentando ao lado dele. Naquele dia, naquele momento exato, como se você soubesse. Eu sabia, não sei como, não sei porquê, mas eu sabia. Eles ficam ali, abraçados, processando o que poderia ter sido, mas não foi. Eu rasguei a passagem no dia seguinte, Ana diz, depois daquele jantar, porque eu vi que você tinha acordado, finalmente. E se eu não tivesse? E se eu tivesse continuado no piloto automático? Aí eu teria ido. E nunca mais teria voltado. O presente e o futuro. 1 ano depois. Daniel e Ana estão sentados na mesma mesa, mesmo apartamento. Mas tudo é diferente. As fotos agora estão penduradas. A casa tem vida, tem personalidade, tem eles. O violão de Ana não está mais encostado, está na sala. Porque ela toca, frequentemente. O calendário tem compromissos de trabalho. Mas também tem jantar romântico. Cinema. Fim de semana fora. Eles não são perfeitos. Ainda brigam. Ainda têm dias difíceis. Mas são presentes. Para o outro. Para eles mesmos. Sabe o que é engraçado? Daniel diz tomando vinho. O quê?
Se eu não tivesse tido aquele sonho, aquela premonição, a gente não estaria aqui. Eu sei. Você acredita em destino, em segundas chances, em, sei lá, universo conspirando? Ana pensa. Eu acredito que algumas pessoas têm sorte de acordar antes que seja tarde demais. Você teve essa sorte. E você, teve a sorte de eu acordar? Ela sorri. Não, eu tive a coragem de estar pronta para ir embora. Porque se eu não estivesse, se eu tivesse continuado esperando passivamente, você nunca teria acordado. Ela está certa. Foi o iminente de perder que o acordou. Às vezes, Ana continua, a gente precisa estar disposto a perder para realmente ganhar. Filosofia profunda para uma terça à noite. Terça à noite. Há 1 ano atrás. Foi quando tudo mudou. Daniel levanta o copo. Um brinde. Ao dia que quase destruiu tudo. Mas salvou. Ana levanta o dela. Ao dia que você acordou. Eles brindam. E bebem. 2 anos depois. Daniel está de pé numa praia. Grécia. De novo. Mas dessa vez, é diferente. Ana está ao lado dele. Mas não sozinha. Há um barrigão. 6 meses. Eles decidiram. Depois de tudo. Depois de reconstruir. Ter um filho. Você acha que vai ser bom pai? Ana pergunta olhando o mar. Não sei. Mas sei que vou tentar, todo dia, ser presente, ser... Não quero repetir os erros. Do casamento. Do que eu quase fiz. De quase perder o que importa. Ana pega a mão dele. Você não vai, porque você aprendeu, a duras penas, mas aprendeu. 5 anos depois, Daniel está sentado no chão, brincando com o filho, Miguel, 3 anos, energético, falante, lindo. Ana está no sofá, tocando violão, cantando baixinho. E Daniel para, olha ao redor e sente gratidão profunda, porque ele sabe que isso, tudo isso, poderia não existir. Se ele não tivesse tido aquela chance, aquele dia, aquela, seja lá o que foi. Miguel puxa a manga dele. Papai, brinca! E Daniel brinca, presente. Totalmente presente, porque ele aprendeu. Que momentos! São tudo. E ele quase perdeu todos eles. 10 anos depois do dia. Daniel e Ana estão sentados no mesmo sofá. Mais velhos, mais cansados, mais juntos. Miguel, agora com 8 anos, está dormindo no quarto. Você lembra? Daniel pergunta. Do quê? Do dia. Daquele dia. Como eu esqueceria? Às vezes eu me pergunto. Foi real? Eu realmente voltei no tempo? Ou foi só intuição? Sonho? Importa? Daniel pensa. Não, não importa, porque seja lá o que foi, não funcionou. Ana encosta a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu acho? O quê? Que talvez todos nós tenhamos esses momentos, esses acordares. Só que a maioria ignora. Continua no piloto automático, até que é tarde. A mensagem. Se você está assistindo isso, talvez seja porque você precisa. Precisa do mesmo que eu precisei há 10 anos, um despertar. Eu não sei se voltei no tempo. Não sei se foi premonição. Não sei se foi o universo me dando uma segunda chance. Mas eu sei que foi real o suficiente para me fazer agir. E talvez você não precise voltar no tempo. Talvez você só precise olhar. Realmente olhar para a pessoa ao seu lado, para a vida que você está vivendo e perguntar: isso é o que eu quero? Ou é só o que sobrou da negligência? Relacionamentos não morrem de repente. Eles morrem devagar. Um depois de cada vez. Um tô cansado de cada vez. Um não agora de cada vez. Até que um dia não sobra nada. Só 2 pessoas dividindo espaço. Mas a boa notícia é que você pode acordar hoje, agora. Não precisa de viagem no tempo, não precisa de premonição. Você só precisa decidir. Decidir que a pessoa que você ama vale mais que trabalho, vale mais que cansaço, vale mais que conveniência.
Eu tive sorte de ter aquele dia, aquele despertar. Mas você tem algo melhor. Você tem agora. E agora, ainda dá tempo. Mas não para sempre. Então pergunta para si mesmo. Se você acordasse amanhã e descobrisse que a pessoa que você ama foi embora, você se arrependeria? Do que não fez? Do que não disse? Do que não mudou? Se a resposta é sim, então não espera amanhã. Muda hoje, porque diferente de mim, você pode não ter uma segunda chance. E você? O que você faria com 24 horas para salvar seu relacionamento? Você saberia o que mudar? Ou já é tarde demais? Às vezes, a maior prova de amor é acordar antes que seja tarde demais. E aí, o que você faria? Se você acordasse agora e soubesse que tem 24 horas para salvar seu relacionamento, o que você mudaria? Comenta aqui embaixo. Conta a sua história, porque talvez alguém precisar ler. Alguém que está no ponto onde Daniel estava, antes de acordar. E se você está num relacionamento, vai lá. Agora. Desliga o celular. E conversa. De verdade. Pergunte. Você está feliz? E escute a resposta, porque você não precisa voltar no tempo. Você só precisa estar presente. Agora. Antes que seja tarde demais. 3 perguntas antes de você sair. Você gostou dessa história? Então deixa o like. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Então compartilha. Você quer mais histórias que mexem com você? Então se inscreve. Simples assim. E comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te impactou? Quero saber. Nos vemos na próxima história. E lembra, 24 horas podem mudar tudo. Use as suas com sabedoria.